Tudo bem, pessoal? Voltamos. Vamos lá para nossos tópicos. Primeiras notícias, né? O CPI mudou o caminho do mini índice. 60 minutos a gente tá identificando, será que rotaciona, será que não rotaciona. No Infoot, possível reteste de fundo, talvez. 12 minutos, volatilidade retornou pro padrão. A gente abriu sem gap, vamos ver se tem um breakout pullback. 5 mil ticks a gente vai fazer as nossas projeções. Notícias para amanhã. É isso aqui. Cara, IPCA até faz alguma coisa, IPCA, cara. Faz. PPI também, então... Depois das 9h30 aí podemos fazer alguma coisa. Se tiver alguma coisa muito interessante como teve hoje antes das 9h30, a gente até faz. Dependendo de como o mercado vai abrir, né? Mas o mais sensato 9h30, né? Fridays like to run, a gente sabe que o negócio funciona dessa maneira. Tivemos queda nas bolsas. O mercado mundial tá meio misto, assim, né? Mas, cara, Dow Jones, Nasdaq, S&P, tudo caiu. Nosso também caiu, né? O dólar meio que voltou pra 5,89. Cara, olha, eu acho que o que o Orange Man tá fazendo estrago aí, continua fazendo estrago, mas eu acredito, pelo que eu tava vendo nas notícias aqui da Bloomberg, que o cara tá entendendo que escolheu o caminho errado, então talvez ele faça alguns ajustes aí. Não é aquele estilo dele, né? O louco não vai dar o braço a torcer, mas ele tá entendendo que tá no caminho errado, né? Ele tá começando a ficar sozinho nessa história. Tá? Mas é isso. E notem o que eu sempre falo, né? Aqui uma pausa aqui pra algumas analogias, mas notem o que eu sempre falo, cara, do mini índice, né? Dele ser bearish. E eu não tô sendo pessimista. É que realmente ele tem um sentimento muito maior bearish do que bullish. E a analogia que eu faço é assim, ó. Quando o índice sobe, cara, é como tu subir de escada com 3 sacos de cimento amarrado em ti. E quando ele cai como se tu estivesse descendo de tobogã. Prestem atenção, observem essa analogia. Não é pessimismo. E seguindo essas analogias, indo pro mindset, gerenciamento de risco e a área do coaching, eu prefiro muito mais ser o Bob Esponja do que o Lula Molusco, sacou? E eu penso dessa forma, assim, porque no desenho é tudo ali, porra, tu olha aquilo ali e tu fala, o negócio, né, o cara tá sempre muito feliz e tal, o Lula Molusco é massa porque ele tá sempre emburrado. Mas, cara, o Lula Molusco é fumante, vai morrer cedo, vai morrer do coração, é chato pra um cacete, tá sempre reclamando de tudo, sempre emburrado, sempre sendo muito pessimista com a vida. E Bob Esponja, louco, ele tá sempre naquela e aquela ali, cara, ele e o Patrick são fantásticos. E eles vão viver muito, vão viver 200 anos. Lula Molusco não, ele vai morrer cedo, ele fuma, ele tem problema de coração, de tão emburrado que é. E ele vai cedo, é que o desenho não te conta isso, tá? Só um parênteses. 60 minutos, vamos dar uma olhadinha. Então, a nossa ideia aqui é imaginar assim, será que ele vai rotacionar? Sacou? Ele vai rotacionar. Ele tá fazendo esse triângulo aqui, ó, que eu até já desenhei ele aqui, ó. Muito estranho. Tá gerando liquidez pra fazer um movimento, o mercado tá torto. Isso aqui é o range tranquilamente, que esse cara é o range, né? A gente já sabe disso. Ele aumentou o pêndulo. E será que ele vai rotacionar? Essa é a grande dúvida. Se ele rotacionar, ele perde fundo, né? Se ele perder fundo, nós estamos próximos do megafone, né? Aquele megafone grande lá. Aqui a gente não consegue desenhar nada aqui por enquanto, eu acho. Mas tem esse cara aqui que a gente tem que ficar de olho. Vamos ver. Pra mim, objetivo de mercado. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo que eu tô vendo. Vou voltar um pouco aqui. Pra mim, objetivo de mercado tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esses caras querem voltar aqui e fechar esses gap pra pegar quem tá lá. Tem gente vendida há um tempão, escondida. E eles vão buscar, eles vão lá. Os caras são chatos, os caras vão atrás. E aí, a gente tem essa perna aqui, aquele grande movimento de alta. Ele vai ser repetido aqui, ó, proporcional, ó lá. Mais ou menos isso aqui, ó. E aí ele pega o gap lá, ó, fecha o gapzão, o gap de 4 de abril, e a gente tem o gap de 28 de abril. 28 de abril. Ó, 28 de abril. Não fechou. Opa, 28 de março, tô viajando, feio. 28 de março. Não fechou. E ele vai buscar, eles vão buscar, eles sempre vão buscar, eles sempre passam lá. São chato. Vamos pro Infoot, vai ver um dia dele. Vamos lá, o Infoot. O Infoot segue no mesmo jogo. A diferença é que eu tava vendo aqui esse pêndulo aqui do range prévio, né? E, cara, ele perdeu, né? Ele perdendo o range prévio, chegando nessa região aqui, mesmo que ele faça um fundo ali, cara, não é um bom sinal. Ele não deveria perder. Ele deveria ter vindo, tipo, até aqui, ó. Ele veio daqui, ele chegou aqui. O legal é ele ter vindo até aqui. Até aqui. Aqui seria ideal, né? Mas ele foi mais. E aí ele perdeu. Passou pra baixo do pêndulo. Isso não é muito legal. Então, se ele rotacionar e rotacionar no range prévio e não fizer um breakout pullback, a ideia era fazer um breakout pullback. Pode ser aqui, não. Tinha que ser mais em cima. Ele tentou perder. Ele tentando perder não é legal. Não é legal. Não é nem um pouco legal. Porque aí ele pode rotacionar nesse pêndulo aqui. E aí se ele rotaciona, cara, ele vai a 115 mil pontos. Né?
É, mercado tá torto, né? Tá torto, tá muito torto. Aqui ele rotacionou, mas não completou, né? Ficou faltando ainda uma parte dele. Mas a gente pode entender que foi. Ele fez o movimento. E aí aqui, cara, se ele retestar esse fundo, é uma boa região pra gente comprar, né? E aí tem aquela história, né? Sempre existe um problema, segundo o Joseph James, né? E se você não está vendo o problema, é porque você não está vendo direito. E esse problema é esse cara. Esse problema é esse range prévio aqui, ó. E ele pode ser vem aqui, aí tu tenta comprar aqui, ele bate nesse megafone aqui, cria uma resistência e vai lá embaixo, aí te derruba, né? Te derruba. Toma cuidado com esse megafone aqui, ó. Esse megafone aqui tá... Tem que prestar atenção nele, tá perigoso. Então chegou aqui, é uma área boa pra comprar? É excelente, perfeita. Mas se ele rotacionar esse range aqui, ele pode vir aqui. E aí é um perigo, tá? Só... diária rapidinho. Vamos... Ah, não vou cair nessa. Vamos pros 12 minutos. YouTube. Vamos ver aqui, vamos mudar o nosso layout. Esse aqui o layout é diferente. Deixa eu ver o que vocês estão vendo, pra ver o que eu estou vendo. Tá, vamos afastar um pouco mais. É isso aí, ó. O que eu preciso? Por quê? Porque eu tenho um gapzinho lá no alto, José Cleide, um gapzinho maledito. Tá, olha só, 12 minutos. A volatilidade voltou pro padrão. Já tá mais ou menos no padrão. Ela tá variando entre 500 pontos e 315, tá? Ainda tem uma volatilidade, mas já baixou bastante, né? De 1.250, 800 pra 500. Melhorou, né? Deixa eu ver aqui. Hoje ele abriu sem gap, o CPI mudou toda a história, né? O CPI mudou toda a história. Ele veio um dado interessante para os Estados Unidos e, cara, ele mudou o jogo da história. Ele tava vindo bonito aqui para fazer um movimento e voltou e foi lá embaixo e deu uma derretidinha violenta. Mas, observem, cheio de fio, cara. Cheio de sombra superior, inferior, um doji muito louco, outro doji muito louco. Cara, muito indeciso, mercado desbalanceado, perigoso. Fiz essa operação aqui e sair fora. Só essa aqui, que foi a mais segura. E se for ver, tem as quedas aqui, mas cara, difícil tu pegar essa entrada certinha aqui. Se vocês verem nos 6 mil ticks, vocês vão ver que ele escapa do canal toda hora. Ele vai lá e volta no teu ponto de entrada e segue caindo, tá? Cara, mercado desbalanceado, né? Efeito Trump total. Dê uma olhada aqui, ó, no megafone. Se enroscando no megafone, né? Vem aqui, e vai e volta, e vem e vai e volta, e cai e volta pra ele, e vem e volta pra ele, cara. Não, apenas não. Apenas não. Não curto, dá pra gente colocar aqui, ó, o mesmo triângulo lá dos 60 minutos, ó, dar uma juntada neles aqui, ó, essas pontas aqui, ó. Isso aqui. Tá querendo se decidir, ele vai espirrar aí pra algum lado. Aqui, acho que dá pra pegar até daqui, ó. Não, aqui não. Tem que ser daqui. Aqui dá. Ó, esse aqui vai mais um pouco pra lá, ó. Esse aqui fecha mais aqui, né? Vamos ver. Tô querendo. É daqui. Tipo isso aqui, ó. É isso aí. Tá, cara, não sei, não tô gostando desse mercado aí. Não tô conseguindo ler ele bem. Tá difícil de interpretar. Mas, vamos ao que interessa aqui. Essa briga aqui, essa aqui é uma briga, né? Essa aqui é uma briga. A briga do megafone aqui pra ver se é um suporte ou uma resistência. É uma briga. O CPI mudou a história. A notícia deu uma impactada, o bagulho deu uma derretida. E estamos numa região boa, não é excelente, mas numa região boa para um breakout pullback. A região excelente, tipo aqui. Mas estamos numa região boa. Essa aqui, cara, essa aqui é uma região boa para o breakout pullback. Simples assim. Porque daí ele vai fazer o breakout pullback em cima desse range novo. E aí é muito interessante, porque daí deixa ele para trás. Deixando ele para trás, esse range prévio vai junto com ele. E aí ele dá aquela porrada, né? Além disso, temos aquele movimento grande aqui que a gente mapeou, né? Que também está mapeado nos 60 minutos. E eu dei uma ajustada nele aqui. Ele vai exatamente ali próximo do gap. E como eu disse, nos 60 minutos, eu acho que o mercado tem o objetivo desse gap. Ele tem o objetivo de fazer esse movimento de alta de novo, proporcional, e ele vai fechar aquele gap. Pelo menos o gap aí de abril ele vai tentar fechar. Tem o gap de março, que tá mais em cima. Mas, muita atenção. O mercado não tá legal. E pra mim, esse cara aqui, sim, é o magnético. Esse aqui é o novo range. Pode ter nascido um novo range aí, mas se nasceu, cara, é esse aqui, ó, é o prévio, saca? Tem só um leve ajuste assim, então, nada demais. Talvez seja, sei lá, que assim... Ó, é a mesma coisa. Até dá pra fazer um ajuste ali. Não sei, tem que ver. Vamos ver amanhã com calma quando o mercado abrir. Mas tem uma briga aí, ele tá nesse range prévio que pode ser um novo, não sabemos. Vamos definir amanhã. Tá? Então ajustamos o measure move de alta, temos um objetivo lá no alto. Eu acredito que ele pode chegar, viu? Acredito que ele pode chegar lá. Mas o mercado vai nos contar essa história. Quanto mais baixo a gente entrar, melhor. E se ele quiser rotacionar, a gente procura ou compra aqui. Porque daí ele vai ser atraído por range. Ou pra esse. Sempre. Até acontecer um breakout pullback e ele deixar pra trás. Tá?
Vamos pros 5.000 ticks e ver o que tá acontecendo ali. Vamos ver se vocês conseguem ver tudo. Aqui, ó. Isso aqui foi tudo que aconteceu durante o dia. Cara, se tu for traçar aqui e for vendo como eu fui vendo durante o dia, daí ele faz um canal de alta, né? Perde o canal de alta, faz um de baixa, faz outro de alta, perde ele, faz outro de baixa, mais um de alta, olha isso, olha isso. Aí dá uma definida, esse aqui ele definiu, faz a baixa aqui, ó, dá-lhe um capote, cria outro de alta. O troço é sinistro, vai aqui, pega todo mundo, vai pra alta de novo, falha na baixa, segue pra alta. Olha isso. Tá louco, cara. Pelo amor de Deus, operar um negócio desse. Pelo amor de Deus, o cara ficar louco. Vai ficar louco, entregar muito dinheiro. Tirando o zoom aqui pra gente ver bem de longe esse movimento, a gente tem aquele objetivo ali, ó. Pra mim, esse é o objetivo. Aquele cara lá. Esse cara aqui é o objetivo. Sextas-feiras gostam de correr, pode ser que ele corra. E ele vá lá em cima e rompa e siga subindo sem parar. Ou capote, tudo. Eu, por enquanto, não desmereço esse movimento aqui. Porrada esse movimento. Eu quero esse movimento aqui. 5.000 ticks fica muito claro. Ele não tá conseguindo, ele tá fazendo o quê? Um two-legged pullback? Pode ser? Pode ser. Ele pode estar fazendo isso. Fez aqui a primeira perna aqui, ó. Vamos ver. É. Isso aqui pode ser toda a primeira perna. Aí tu replica ela pra cá, vai mais baixo. É. Pode ser. Tá muito indeciso, cara. Muito indeciso. Tô em dúvidas aí do que pode acontecer amanhã. Mas a região é boa. Não dá pra desmerecer. Temos uma região boa. Vou afastar aqui. Aqui acho que tá bom. Temos uma região boa. Temos um novo range ali embaixo. Ele pode rotacionar, não sei. Pra mim, eu tô achando que isso aqui vai ser um breakout pullback. Então, tô querendo acreditar que essa aqui vai ser uma região muito legal pro breakout pullback, pra ele se livrar desse range. E aí ele vai fazer o breakout pullback em cima do range novo. Aqui pode ter um novo range, mas eu não tô certo disso. E aí, o que a gente quer? Gapzinho de baixo. Gapzinho de baixo nessa região aqui, pra gente comprar baixo. Buy low, sell high. E aí a gente quer esse movimento aqui, ó. A gente quer um movimento de reteste de topo. Reteste de topo e fechar o gapzinho de abril. E aqui tem um grande ponto também. Média de 260 minutos. É interessantíssimo esse ponto. Interessantíssimo. Como eu já disse, é a divisão entre touros e ursos. Ursos estão mandando? Cara, eu não tenho tanta certeza disso, sabe? Eu não tenho tanta certeza disso. Pra mim, quem tá mandando são os touros. Por enquanto, sim. Mas é isso, mercado global derretendo, né? Todo mundo assustado, volatilidade a 1000. Muito indeciso. Muito indeciso. Até eu tô indeciso. E aqui, cara, se ele abre um gap de alta e segue subindo, fica perigoso. Fica perigoso. Muito perigoso. Mas a gente tem regiões de priors aqui interessantes pra operar. Mas aí o cara vem na venda, né? É aquela história do risco. Se abre um gap de alta, chega próximo da média de 260 minutos e capota, e vem fazendo lower lows, ele bate nesses priors. Ó. E aí a gente pode vir uma trap para retestar o fundo. Ou, se ele segue capotando, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tem feito. Vai traçar o canalzinho, que é muito mais perigoso assim agora, porque tá falhando demais, né? Vai traçar um canalzinho e vai esperar pelo movimento. Por uma trap. Sempre trap. Cara, as traps são muito boas. As traps são fantásticas de operar. E a gente consegue saber se realmente é uma trap. Às vezes ela demora, fica um pouco lenta, mas na maioria das vezes ela vem, cara, num soco só. Ela é um soco no estômago, ela vem muito rápido. Inclusive te permite virar a mão. Imagina que tu tá aqui esperando aqui o first test, best test por uma bull trap, né? Então, tu tá buscando uma bull trap aqui. Tá buscando uma bull trap no first test, best test pra capotar e pegar os touros tudo de calça curta e vir pra baixo, né? Só que daí, cara, o mercado não faz isso. Não faz isso. Tu tava olhando esse troço aqui, e o que ele faz? Ele escapa do canal. Ele vem aqui, não faz mais fundo, escapa do canal. E o wrap te pega uma bear trap. Sem tu ver. E aí, esse tipo de movimento pode te permitir uma virada de mão. Sacou? Tem que ser bem rápido, porque daí tu tá vendo o movimento acontecer muito rápido. Tu vê o volume financeiro, como é que a gente sabe do volume financeiro? Lembram? O reloginho de ticks. O reloginho de ticks começa a acelerar pra caramba. Cada candle começa a fechar a cada um segundo e meio ali, 5.000 trades. O volume financeiro entrou na jogada, a gente não precisa de nenhum indicador. A gente usa o reloginho, o relógio começa a disparar ali, a gente já sabe o que tá acontecendo. E aí a gente consegue virar a mão. Se a gente caiu, se a gente tava buscando uma bull trap, caiu numa bear trap nós mesmos, a gente pode virar a mão.
E pode ser um baita movimento, até por ser sexta. Daí ele sobe, para, e não para mais de subir, ele segue, não para mais, tu não consegue mais pegar a entrada dele. Ele é muito rápido. Sextas-feiras, quando elas correm, as entradas iniciais são muito rápidas. Muito rápidas. Por quê? Porque poucos entram naquilo ali. E aí tu entra ali, cara, tu tá feito, tu vai passar o dia inteiro posicionado, abrindo contratos no meio do caminho pra cada setup que acontecer, pra buscar o quê? Aquilo que a gente sempre busca. Esse cara aqui, 2 já foram. 2 de 3 a 5 dias direcionais já foram no mês. Nós estamos aí no dia 10. Deve ter 5 esse mês, deve ter 5. Então assim, a gente tem que buscar o terceiro ali com muita cautela, por causa do mercado instável, né? Mas pode acontecer, cara, pode acontecer. Sextas-feiras gostam de correr. A gente pode pegar um movimento de 2, 3, 4, 5, 7 mil pontos. Já pensou? Ele não andou 7 mil pontos ali, porque ele não pode andar 7 mil pro alto agora. É isso aí que a gente tá buscando. Pega um dia desses, meu Deus, capaz do cara infartar. Tá? Poucos desenhinhos aqui, né, cara? Mas cara, a gente já sabe tudo, a gente já sabe de tudo isso. Tudo isso. E aí, a ideia é sempre assim, ó, vai entrar aqui em cima aqui, o mercado tá abrindo um gap, sei lá, abriu nesse gap de alta aqui e começou a capotar. Não tá fazendo higher highs. Beleza? A gente observa uma entrada, sempre buscando uma trap e aquela proporção que a gente quer, né? Porque, pô, se o troço te dá um sinal aqui de venda, porra, olha aqui. Olha isso aqui, olha o teu risco. E olha o teu ganho. Aí é fantástico, né? Fantástico. Então a gente tem que estar sempre com essa mentalidade aqui do gerenciamento de risco. O mindset é fundamental nessa história, mas tem que estar sempre com o gerenciamento de risco no fio do bigode, sacou? Abre um gap de baixa aqui, ó, fantástico. Abre um gap de baixa nessa região aqui, ó. Tudo que a gente quer. Não precisa nem de uma trap, pode ser um two try failure, pra vir lá, ó, pra tentar sexta-feira pra correr, né? E aí aqui, como é que fica? Se aqui é o fundo, ó, um fundo maior, né? Isso aqui é o teu risco, ó. Isso aqui é o teu ganho. Pô, tá bom pra caramba. Não tá? Tá bom pra caramba. Mas aqui nesse meio aqui a gente tem que tentar evitar. Pra entrar, é o que o JJ fala. Se tu vai operar nas pontas assim dessa maneira, 2 falhas de venda, é o crown reversal, entendeu? E aí no meio do caminho tem que ser sempre trap. Sempre trap. Então nesse meio de caminho tem que ser bull trap, bear trap, sacou? Vai procurar os priors. Vai tentar fazer movimentos que vai pegar os caras de calça curta. Pra tu conseguir tirar o teu risco muito, muito rápido, sacou? É isso. É simples, mas complexo. José Cleide, é isso. Tá bom? Fechei. Estendi demais. Era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deem um like. Ajuda demais o meu canal. Se você gostou muito, me siga. Compartilhe meus vídeos. Vamos disseminar esse conteúdo gratuito. Lindo. Fantástico. Muito obrigado. Uma boa noite. Será que a sexta vai correr amanhã? Vamos ver, vamos ver. Pode ser legal. Não tem corrido algumas sextas, né? Vamos acompanhar. Tchau.